Meu nome é Renato Manga Jacob, trabalho no mercado financeiro há 15 anos. Atualmente, atuo na área comercial do Banco do Brasil, no segmento Large Corporate, no setor de agronegócios. Atendo atualmente somente usina de suco, de açúcar e álcool. Tá? Minha formação é de administrador de empresas, tenho MBA em gestão de negócios, gestão financeira e tenho um mestrado também em finanças. Paralelo ao trabalho de financista, de bancário, digamos assim, leciono na PUC, há uns 3 anos e meio, nas cadeiras de finanças. Diversas cadeiras de finanças, seja para áreas de comércio exterior, análise de sistemas. Além da PUC, já lecionei aula de finanças públicas na pós-graduação do SENAC e eu tenho alguns cursos que eu estou fazendo pela Ambima, que é uma associação de bancos aqui do Brasil. Então aí tem análise de projetos, enfim. A área de finanças é uma área extensa, dá para se dedicar a diversos pontos e eu tenho atuado nesses diversos pontos. Logicamente eu tenho... Para fazer uma análise melhor na gestão de finanças, que é análise de contabilidade e economia, eu preciso me dedicar um pouco na área econômica, de atualização, que o nosso papo de hoje vai ser essencialmente mais o aspecto econômico do país e as suas projeções e as suas possibilidades. Legal, pô, obrigado. E no seu ponto de vista, vamos já falar de economia então. Uhum. Como é que está a situação econômica do Brasil? É uma pergunta um pouco, acho que ampla, mas dá uma desenhada aí pra gente, Tá. pro pessoal entender o... Então, dando um panorama econômico do Brasil, o Brasil é um dos países emergentes aí em desenvolvimento, tá? Já há alguns anos que ele já está desse nível. O país tem apresentado um crescimento econômico constante, tudo bem que hoje aquém é o que se espera, mas apesar de ter a crise de 2008 e 2009, a crise lá do norte-americano do subprime, o Brasil enfrentou bem essa crise, saiu muito bem, manteve aí sob controle a economia, só que hoje a economia tem alguns desafios, tá? A gente tem patinado em alguns itens e outros tem evoluído, tá? Fala da situação econômica brasileira, eu posso dizer que é uma situação boa, mas não é preocupante, mas também não é um momento de relaxar. Ele está num momento desafiador. Existem vários muros para a gente saltar, tem várias... E nesses desafios, o Brasil precisa exatamente enfrentar o seu custo Brasil, o seu próprio desafio. E aí eu posso, durante a conversa, eu vou elencando alguns desses pontos que o Brasil precisa melhorar urgentemente, para se tornar, assim, viabilizar ele como um país desenvolvido de grande potência, tá? Em grandes números, o Brasil hoje tem sétima economia mundial, mais ou menos 2,3 trilhões de dólares de PIB, tá? É um país que tem uma taxa de desemprego baixa, sua média histórica de 5,6%. Se você pega, historicamente, uma das menores taxas que o Brasil já teve. Temos uma taxa de juros hoje de 9%, uma taxa de juros na economia alta, se comparado com outras economias, mas se pega uma média histórica brasileira, não é tão alta assim. A gente depois aprofunda mais um pouco sobre a taxa de juros, como ela é prejudicial. Mas um ponto de preocupação hoje do Brasil é com relação à inflação. A inflação hoje está em 6,2, que é o índice que mede a inflação oficial no país, é o IPCA. A meta brasileira, a meta estipulada pelo governo, pelo Conselho Monetário Nacional, é de 4,5. Então a gente está acima dessa meta de 4,5. Então o Brasil tem feito algumas políticas em relação a isso, no sentido de controlar a inflação, mas ao mesmo tempo tentar dar um impulso, um gás na economia para tentar acelerar um pouco mais o ritmo econômico aqui do país. Ano passado a gente cresceu apenas 0,9% do PIB e a previsão para esse ano é de 2,5%, tá? Segundo dados oficiais. Dados não oficiais falam que o Brasil vai crescer no máximo 1,9%. Mas enfim, vai variar de 1,9% a 2,5%, que vai ficar aquém o que a economia mundial está crescendo. Então eu sempre faço um paralelo
da situação brasileira com a média mundial. Não com os países, com os BRICS, que são os países emergentes, mas como é que o mundo está crescendo? Você tem a China, que é a grande locomotiva, mas você tem outros mercados, até o mercado americano, que talvez vai crescer menos que o Brasil. Essas ponderações que eu gosto de fazer pela média do PIB mundial, não apenas comparar com poucos países. Tá? A situação, o cenário é esse, desafiador, mas eu acho que a situação econômica brasileira ela é razoavelmente boa, mas, enfim, temos aí vários desafios para poder ultrapassar e firmar o Brasil como uma grande potência mundial, de fato. Legal. Quando a gente pensa eu volto para a questão do script, mas é uma questão que veio na minha cabeça agora. Quando a gente pensa na questão econômica do país, empresa dinamarquesa, eu quero vender, cara, eu tenho um software aqui que é inovador pra caramba, né? Que indicadores que você acha que tem que estar ligado na economia brasileira? O que é importante pro estrangeiro saber, né? Sobre o Brasil, além de dominar assim, quem são os competidores, tal, as questões mais específicas, o macro, o que é interessante esse cara saber? O juros? Vamos lá, tá? Eu acho que assim, a gente não pode descolar muito de perspectiva mundial para uma perspectiva brasileira, tá? Eu acho que esse descolamento não existe. Eu vou sair do macro e para o micro. O macro é o mundo, o micro o Brasil, entre aspas, tá? Por quê? Porque eu acho que o grande desafio mundial hoje, o PIB do mundo, ele tem crescido a taxas pequenas, por enquanto, por conta aí da recém-crise. Você tem crise de diversos governos, crise europeia, enfim, o mercado americano retomando, a China ainda com fortes crescimentos, mas não pujantes como antes, tá? Está crescendo uma taxa média, uma taxa de 7,5% comparado aos 10%, é uma boa diferença. Mesmo assim, o mundo apresenta aí um crescimento sustentável. Mas em que áreas o mundo está criando oportunidades, tá? E essa oportunidade você pode replicar para os países como o Brasil. O mundo está criando oportunidades para a área de alimentos, que a gente pode falar do setor primário, e na área de energia. Hoje, quem tem uma matriz energética diversificável, construída ao longo do tempo, não baseado em energia fóssil, mas energia alternativa, ele vai ter uma vantagem competitiva muito grande. E é uma área franca expansão. Se você olhar hoje a questão de commodities mundiais, tudo bem, todo mundo precisa se alimentar. Mas você teve nos últimos anos uma espiral inflacionária muito grande de alimentos. A tendência para esse ano e para o próximo ano é que o alimento tenha uma queda de preço ou pelo menos uma estabilização. Os metais vai na mesma toada, tá? Porque os metais, você coloca aço e outros metais, ele acompanha o quê? Se você tem um grande crescimento econômico, como tínhamos visto pré-crise, você teve o quê? Uma forte demanda, e essa forte demanda criou uma pressão sobre os preços. A partir do momento que você cresce menos, o mundo cresce menos, você tem menos demanda, porque é uma área de construção, que seja automóvel, bens acabados. O que acontece? O preço tende a cair. As únicas commodities que mantêm o preço em alta é de energia. Então, hoje o mundo está aberto a grandes possibilidades, a grandes oportunidades para energia. Transpondo esse cenário para o mundo, para o Brasil, você vê em algumas áreas algumas oportunidades, como na área da área primária e também na questão de energia. Então, você está tendo, digamos assim, ótimos e grandes investimentos no Brasil nesses setores, que aí você pode colocar aí a infraestrutura como também um aspecto importantíssimo para o Brasil, além de energia. O setor de agronegócio brasileiro, ele tem, digamos assim, tem acompanhado, cresceu muito nos últimos anos. Se você pega dos últimos 10 anos, a safra brasileira cresceu cresceu 80%, uma média de 8% ao ano, que é excelente, tá? Comparado com o mundo. Só que o Brasil ele tem alguns detalhes específicos, tá? Que esse é o ponto da pergunta. Independente da área que você for entrar, que eu acho que o Brasil é uma terra de oportunidade, sim, você tem algumas peculiaridades aqui.
Primeiro, que eu acho que é a questão de inflação. Então, a gente convive com uma inflação hoje acima de 6%. Então, você, com base nisso, você pode deslocar que você, pelo menos a cada ano, você vai ter um aumento de 6% no seu custo, no mínimo, tá? Então, a inflação é um detalhe importantíssimo para se acompanhar. O detalhe é taxa de juros. Hoje você tem uma taxa de 9%. A previsão, como a inflação não está cedendo conforme planejado pelo governo, a tendência é que você suba essa taxa de juros, acabe o ano, mais ou menos a 9,75% a 10%. Que se você comparar essa taxa de juros comum, é uma taxa elevada. Você investidor, você saiu da Dinamarca, veio para o Brasil, a taxa de juros, por exemplo, no mercado americano, que é menos de 1%, qualquer negócio que você abra, um dinamarquês abre um negócio nos Estados Unidos, se o cara tem uma taxa de retorno de 10% daquele negócio, é uma boa taxa de retorno, é uma excelente taxa de retorno. E aí eu falo para você, invista nesse negócio que você se programou. Se você trazer esse mesmo modelo de negócio para o Brasil, digamos que essa taxa de retorno não vale a pena para uma taxa de juros, entre aspas não, livre de risco, que ele vai beirar os 10% agora para dezembro. Então, hoje, você tem que trazer um negócio no Brasil procurando uma rentabilidade muito maior para compensar o risco assumido e para compensar o quê? Prêmio pelo risco assumido aqui no país. Então, hoje, na hora que você traz um negócio para o Brasil, você está pensando em algum negócio, hoje, para o Brasil, a taxa de retorno que você precisa vir buscar é um pouco maior do que outros países com uma taxa de juros menor. Então, se você, dependendo do setor que você esteja entrando, se você tiver margens estreitas, isso pode complicar essa continuidade do negócio. E pode você acabar desistindo no meio do caminho. Então, hoje... Oi? Especialmente quando a gente escuta a taxa de juros, essa é a base do país, que é a Selic, né? Mas o cara é pequeno, ele tem uma taxa de juros muito maior, que ele vai procurar um financiamento num banco. Né? Exatamente. Isso é um outro aspecto, tá? Eu estou falando taxa de retorno do negócio dele. Eu estou falando que o cara, de repente, entra aqui com o equity dele, ou seja, 100% do capital dele. Ele tem que procurar um retorno maior. Se ele depender de banco, a gente vai entrar para um outro aspecto peculiar brasileiro, tá? Banco. Então, na hora que você for procurar alguma linha de financiamento aqui no Brasil, seja de conta garantida, seja de capital de giro, é lógico, você vai pagar uma taxa de juros ao ano mais ou menos de, no mínimo, 20% a 25%, que é uma taxa de juros muito alta. Para linhas de investimento, dependendo do que você faça, você, junto ao BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento Brasileiro, você consegue linhas mais baratas, beirando os 9%, 10%, até menos. Você tem até taxa de juros negativa, se você comparar com a inflação. Mesmo assim, se você recorrer a banco, recorrer a instituições financeiras para fazer a parte de dívida, você vai ter uma taxa de juros mais agressiva no seu negócio. Aí o custo da sua operação tende a subir. Por enquanto, eu me atenho à taxa de juros de mercado, que é essa base, que é a Selic, que é a base de mercado. É essa taxa que você vai comparar o seu ganho do seu negócio em relação a ver se vale a pena ou não na economia brasileira. É isso que vai balizar a sua lucratividade, digamos assim. É isso que as empresas internacionais, os investidores de ativo fixo aqui no país, vêm buscar. Um exemplo, se uma empresa americana vem para o Brasil, independente de qualquer área que ele vem aqui, ele vai buscar uma taxa mínima de retorno, esses 9%, mais o prêmio pelo risco assumido. Não vai sair abaixo dos 15%, 16% ao ano. Que se você pensar em negócio, é uma taxa de retorno espetacular. Se você comparar com um retorno de países na Europa, se você comparar com o próprio mercado americano. Então, o mercado brasileiro é um mercado ainda, digamos assim, é um mercado interessante, só que hoje, com o aumento da taxa de juros, ele está exigindo o quê? Um retorno maior. E isso pode afugentar o quê? A confiança dos investidores. Afugentar os investidores. Eles olham para o Brasil, vê um leque de oportunidade, mas para o negócio valer a pena, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter um retorno muito bom. E com o aumento da taxa de juros, você assusta esses investidores. E aí a taxa de investimento do país cai. Que um dos problemas hoje do Brasil é a taxa de investimento. É uma baixa taxa de investimento comparado com qual que é a sua necessidade.
Hoje, se você pegar a balança comercial brasileira, hoje, no último, acho que foi no mês de julho, ela fechou negativa. Julho ou agosto, ela fechou negativa, ou seja, importamos mais do que exportamos. Por quê? Porque o setor industrial, ele não dá conta de atender a demanda, e temos demanda, e a nossa indústria, ela não é competitiva com o mercado internacional. Uhum. E aí vou te falar um outro problema. Então a gente já falou de inflação, já falamos de taxa de juros, e outro problema é fiscal. Hoje, quando uma empresa vem para o Brasil, ele tem um emaranhado fiscal, dependendo da região que ele for. Então, por exemplo, vem um dinamarquês investir aqui no país, depende muito da região onde ele vai estar montando o seu negócio. Se ele vir para São Paulo, que é, digamos assim, um polo industrial, um polo de negócio, o mais importante do Brasil, ele vai se deparar com impostos mais altos, o ICMS, dependendo do produto, de 18% a 25%. Ele vai se confrontar, estou falando de ICMS, é um imposto estadual, além dos impostos federais e impostos municipais, por exemplo, ISS. Então, hoje, para o cara entender como é que está o emaranhado fiscal do país, de repente, demora um pouco e às vezes sai muito caro. Então o cara tem que sair de um polo de São Paulo e ir para uma região mais afastada. Vamos falar do Centro-Oeste. O Centro-Oeste hoje no Brasil é uma das regiões que mais cresce. Aliás, é a que mais cresce, está se desenvolvendo muito rápido. Mas por quê? Porque simplificou a questão fiscal, torna ela mais barata e mais interessante. Você tem a questão da diminuição do seu custo e aumento da sua margem, já que você vai pagar, entre aspas, menos imposto. Só que aí, se você entra num outro problema, que é o custo do país, que é infraestrutura. Como é que, se você faz uma produção, como é que você escoa ela no país? Hoje, o que a gente tem de pipeline de negócios, de infraestrutura para portos, rodovias, ferrovias, construção de silos, hoje está aquém da necessidade do Brasil. Hoje, o Brasil, aqui no Centro-Oeste, tem muita soja, está tendo produção de etanol. E esses investimentos que estão saindo na parte de infraestrutura estão saindo mais pela força de iniciativa privada do que iniciativa pública. Você ainda tem problemas de escoamento de produção. Hoje, se você olhar, se você produz, por exemplo, açúcar no Centro-Oeste, você vai pagar no mínimo 25%. O custo do açúcar, 25% é frete. Um custo muito alto. Então, isso daí é o que a gente chama de custo país. E o dinamarquês que quer vir para o Brasil montar um negócio, então ele tem que ficar atento em qual região geográfica ele vai se instalar. Porque, dependendo do que for, ele pode ter até a questão tributária para ele pode ajudar, mas ele vai ter um problema de distribuição e mercado consumidor. O mercado consumidor forte no país ainda é o sul-sudeste. Um mercado extremamente consumidor, e é aqui que você consegue também ter os maiores portos para fazer escoamento de produção. Então, por um lado, você tem uma carga tributária maior, por outro lado, você tem uma facilidade de escoar a produção e está no mercado consumidor importantíssimo. Tá? Então, hoje, se alguém vir para o Brasil trazer um negócio, montar um negócio aqui, ele tem que se preocupar com taxa de juros, tem que pensar em taxa de retorno, e aí vai balizar a economia. Se ele precisar de um empréstimo, se ele for utilizar um crédito aqui no Brasil, ele vai pagar mais caro por isso, lógico, sempre se balizando pela taxa de juros. Tem que pensar também na questão tributária. Hoje você tem impostos das 3 esferas, municipal, estadual e federal, tá? E não é uma carga tributária tão simples, tá? A questão burocrática mesmo, que aí a gente está entrando no custo país mesmo, que aí a demora de você conseguir uma licença, às vezes a demora de você conseguir abrir a própria empresa, enfim, você tem a questão burocrática do país que ainda é desafiadora. Você tem a questão de, dependendo da região onde você for montar o seu negócio, a questão de infraestrutura, de escoamento, mercado consumidor e a questão da inflação. Ou seja, a inflação hoje está no 6,2%, então você subentende que você vai ter um custo do seu negócio no mínimo de 6%. Tá? Então, se eu viesse para o Brasil, eu me preocuparia com esses pontos. Tá? Quando você mencionou da indústria, né? Quando a gente fala da indústria brasileira, ela pode ser também uma empresa de qualquer país que resolva instalar sua indústria no Brasil, né? Uhum. Por exemplo, cara,
ele fala, vou montar, porque hoje no Brasil a gente tem a questão, eu tava fazendo um estudo sobre a questão marítima do Brasil, que é um mercado muito forte aqui na Dinamarca. Uhum. E hoje ele está exigindo conteúdo local, né? Maior quantidade de conteúdo local na produção. Uhum. Às vezes acaba também, pro cara que é aqui na Dinamarca, que tem a produção dele aqui, que ele é pequeno, às vezes não compensa para ele mandar uma peça para o Brasil, porque ele vai ter que montar uma fábrica no Brasil, né? Uhum. Isso é muito custoso, né? Aqui é o seguinte, né? Até indo pro mercado marítimo, o Brasil está começando a desenvolver. Hoje a gente foram criados, já tem muito tempo já atrás, tem uma linha de financiamento exclusiva aqui que é o Fundo Marinha Mercante, que é destinado para a construção de barcaças, portos, enfim, são recursos destinados exatamente para isso. O Brasil ele tem um plano de expansão para o setor marítimo, que está numa das obras prioritárias do governo, tá? Só que é lógico, você tem a questão de depender de produtos importados, você tem a questão o Brasil sempre vai tentar fazer uma concorrência com o seu produto nacional. Se ele tiver o substituto nacional, ele vai privilegiar o nacional. Você trazer indústria para cá, o Brasil só vai apoiar se ele não tem concorrência interna. Você tem o caso da Petrobras, ele tem algumas peculiaridades. Por exemplo, ele tem lá, quando ele vai fazer a perfuração dos poços, principalmente no pré-sal, ele tem alguns componentes do seu negócio que ele não tem aqui no Brasil, ele precisa importar. E o BNDES, por exemplo, que é o que financia isso, ele fala que tem que ter um índice de nacionalização no mínimo de 60%. O que o BNDES está fazendo? Ele está flexibilizando alguma situação em que você não tenha, de fato, um produto nacional que seja competitivo. Aí abre essa possibilidade de você buscar um financiamento e importar esse produto para que facilite. Mas para o Brasil, para o Brasil é importante trazer indústria para cá, porque aqui você gera riqueza, você gera emprego, dependendo da quantidade e é lógico do volume que a gente está conversando, tá? Qual é o mercado marítimo, o mercado em expansão aqui para o Brasil também? Eu acredito que as empresas que queiram trazer a sua indústria para cá e tecnologia, elas serão bem-vindas, tá? Agora, se o Brasil tiver produtos concorrentes aqui, então você vai ter imposto de importação, você vai ter problemas de alfândega, então são os problemas normais do comércio internacional. Mas para o Brasil, ele faz muita questão de trazer as indústrias para cá. Se a gente analisar o caso dos carros, do setor automotivo, alguns anos atrás a gente teve uma invasão de carros chineses, coreanos, mesmo pagando imposto de importação, o carro, que era uma versão mais completa, era bem mais barato do que os carros que eram produzidos aqui, das grandes montadoras, Ford, GM, Fiat. O que houve? O Brasil falou assim, aumentou o imposto de importação. Por quê? Porque ele falou assim, é um produto importado. Quando você está falando de produto importado, você está fazendo uma transferência de riqueza, você está gerando emprego, impostos, lucratividade para empresas lá de fora. O que o governo brasileiro quer é o seguinte, assim, beleza, você quer vender carro mais barato? Ok, eu concordo e apoio, mas desde que você traga a sua indústria para cá. E aí a Hyundai trouxe, a Kia Motors trouxe, então você teve algumas indústrias de fora que trouxeram as suas montadoras para cá. Para o Brasil é positivo, aliás, para qualquer país. Então o Brasil tem usado muito essa questão para se beneficiar, entre aspas, trazer industrialização para cá e tecnologia. Tudo bem que teve um problema na OMC, o Brasil suspendeu por um período, aumentou o imposto de importação dos carros do México, porque o México é um grande polo industrial automotivo, e o Brasil, com esse aumento de impostos, a OMC acabou, digamos assim, não multando o Brasil, mas dando uma pressão aí para a gente ajustar essa questão. Então lógico, o mercado globalizado, cada país vai defender o seu. E o Brasil, na sua política externa, tem procurado, já que a nossa indústria hoje está, digamos assim, está aquém do esperado, traz na base de políticas governamentais novas indústrias para o país.
no sentido de crescer, no sentido de se estabelecer no país e fixar. Tá? Então, acho que esse é um panorama da nossa indústria. Legal. Deixa eu ver. Agora eu vou olhar aqui no script. Tá. Não, eu acho que assim, né? Tem uma... A gente falou aqui assim, a pergunta, eu estou abrindo bem as perguntas exatamente para já amparar mais ou menos uma lógica. Então a gente falou de gargalos, falamos de inflação, falamos já de algumas coisas, tá? Tem uma pergunta aqui que eu acho que é legal, que fala um pouco do chamado custo Brasil, tá? Sim. Eu acho que assim, tudo que o Brasil hoje ele vai pensar, e aí a sua pergunta em relação a o que um dinamarquês ele tem que saber do Brasil para ele vir se estabelecer, para ele querer montar um negócio ou fazer negócio com o Brasil. Eu acho que o custo Brasil, entre aspas, ele condensa, digamos assim, todos os problemas que nós temos hoje. E que problemas que temos hoje no país? Bom, problema de infraestrutura, então gargalos nos portos. Então, como eu falei para você, se você fabrica açúcar no Centro-Oeste e exportar ele nos portos, o custo dele final, de 20% a 25%, vai ser frete. Ou seja, a gente está falando assim, tem todo o processo, o ciclo operacional, ciclo financeiro, que ampara todo o ciclo produtivo, e o custo final dele, você vai ter 25% é frete. É um custo muito elevado. O custo repassado ao consumidor, ao produto final, é um custo muito alto. Isso consome margem, isso transfere custo, isso gera inflação também, porque você tem uma elevação de custo. E a situação dos portos brasileiros para escoar é aquela situação que eu acho que mancha um pouco a visão do Brasil perante o mundo. Porque eles olham aquelas filas de caminhões de quilômetros e quilômetros esperando para escoar sua produção no Porto de Santos para poder ir embora, que demoram dias. Então, hoje a questão de custo no Brasil, gargalos de entrega, escoamento de produção, a questão de infraestrutura é primordial. Ano que vem é um ano peculiar para o Brasil. Por quê? Porque é um ano de Copa do Mundo. O Brasil ele perdeu uma oportunidade única de focar na parte de infraestrutura. Tá? Enfrentar de frente esse gargalo que hoje o mundo ele observa. O Brasil hoje, na época que foi feito lá a eleição para a Copa do Mundo e o Brasil ganhou, eu estou falando de 2009, 2010, acho que foi nesse ano. Ou seja, tivemos 4, 5 anos aí para preparar projetos e implantá-los para a Copa do Mundo. E assim, infelizmente, tirando alguma obra ou outra pontual, as únicas coisas que ficaram prontas de fato para a Copa do Mundo serão os estádios, que sem dúvida nenhuma ficaram prontos. Mas a questão de aeroportos, transportes públicos, esses daí a gente não teve gás suficiente, digamos assim, e foco para fazer o projeto e implantar. Falou-se muito do trem-bala, a instalação aqui no Brasil, que ligaria Campinas, São Paulo e Rio, só que o custo do trem-bala ficou elevado, foi aberto para leilão, apenas uma empresa ficou interessada, então, ou seja, por conta de custo. Ou seja, o Brasil, em relação à parte de infraestrutura e de transporte, ficou a desejar. E poderia ter aproveitado a questão de Copa do Mundo exatamente para acelerar esse processo. Hoje o Brasil tem uma taxa de investimento muito baixa, de 18% do PIB. Você pega uma China, uma taxa de investimento dela é de 40%, acima de 40%. Então, o país ele tem que se preparar exatamente para ser grande. O país ele tem todo o potencial de ser grande, mas ele não está se preparando adequadamente. Se você comparar, por exemplo, vamos comparar com o maior mercado de grãos que tem, que é o norte-americano. Se você olha toda a estrutura americana, então eles têm a parte rodoviária, a parte ferroviária, ela é toda completa. Você consegue fazer escoação a preços interessantes. Então, o mercado americano e o governo americano, ao longo dos anos, se preparou para ser grande. E o Brasil, exatamente, precisa se preparar para ser desenvolvido. E a gente está tendo taxas de investimento aquém da nossa necessidade. E isso vai ter um custo, o custo atual e um custo futuro. Por quê? Porque o Brasil não adianta nada também. A gente teve uma safra recorde de grãos ano passado, a safra passada. Do que adianta a gente bater recordes de safra
se a gente tem os mesmos portos, com os mesmos problemas de escoação. Vai estragar tudo. Por exemplo, teve uma... só para você ter uma ideia, quando teve um problema no porto, teve aquelas filas, ele falou que o custo brasileiro foi mais ou menos de 2 bilhões de dólares pelo atraso. Esse é o custo do país. Outro custo do país também que eu acho que é fundamental o Brasil bater em relação à taxa de juros. Ok, historicamente a gente tem uma taxa de juros de 9%. Hoje a gente chegou a um patamar de 7,5%, que foi um dos mais baixos da história recente do Brasil, digamos assim. Só que a gente está com uma inflação de 6%. Então a gente não pode bobear. A gente tem que controlar a inflação, e a inflação é ocasionada pelo aumento de custos, que aí eu estou falando para você que a falta de investimento em infraestrutura gera esse custo também, e o Brasil tem feito o quê? Tem tentado aumentar a taxa de juros exatamente para controlar a inflação. Mas essa taxa de juros, conforme dito antes, ele afugenta muitos investidores que vêm para cá, algumas indústrias, porque ele exige uma taxa de retorno maior, exige da indústria uma lucratividade maior. E aí você atrai que tipo de capital para o Brasil? O capital especulativo. O cara que vem arbitrar, ele pega no mercado americano dinheiro a menos de 1% ao ano e vem aplicar ao Brasil a 9% ao ano. Mesmo pagando lá os impostos de OF, para o cara ele vai arbitrar e vai ganhar. Então hoje o Brasil ele está sendo não um alvo, mas ele está mais interessante para o ativo financeiro do que o ativo de capital mesmo, o ativo fixo, para entrar no país e se desenvolver. E aí nós precisamos desse ativo fixo exatamente para poder continuar crescendo a ritmos interessantes, a 4%, 5%, para gerando emprego, gerando desenvolvimento, gerando impostos. A especulação financeira nada mais é do que oportunidade momentânea. A oportunidade momentânea o Brasil está dando para os grandes investidores. E aí, por outro lado também, se você entrar no mercado financeiro, numa taxa de juros mais elevada, você prejudica, por exemplo, o mercado de capitais. Vamos citar que você é uma indústria, uma indústria dinamarquesa, veio para o Brasil e veio captar dinheiro aqui, foi para os bancos, e você precisa de um dinheiro barato, de longo prazo, que te atenda às suas necessidades. Você vai recorrer a banco. E banco, ele vai cobrar dinheiro por isso. Ele vai cobrar caro. Principalmente para um dinheiro de longo prazo, eu estou falando de 10 a 15 anos, e vai cobrar, obviamente, muito acima do nossa taxa de juros de mercado a 9%. Uma das alternativas que as empresas têm é se lançar no mercado de capitais. Aí eu estou falando no mercado de dívida, no mercado de bons, ou mesmo no mercado de ações. Só que quando você analisa, fala o seguinte, bom, depende o que desse mercado? Depende da outra ponta, de interessados. Se você entrar no mercado de ações hoje, vai te dar um retorno de quanto ao ano? Muito menor do que os 9% que o governo está te pagando pelo título público. Ou seja, até os investidores digamos assim, de ativo financeiro que vem para o Brasil, ele não está interessado no nosso mercado de capitais, aquele que é para gerar negócios, que vão direto para a indústria, aquele que pode dar oportunidade. Não, ele vai para o próprio governo. O governo, com o aumento de taxa de juros, ele concorre diretamente seus títulos com o mercado de capitais. Então, hoje você tem uma fuga de capital, por exemplo, na Bolsa de Valores, vai para a renda fixa. Por quê? Porque é um mercado que está te pagando melhor e você não corre o risco da Bolsa de Valores. E aí o que acontece? Você crescendo, tendo uma taxa de investimento pequena. Uma taxa de investimento pequena não, uma taxa de investimento aquém do desejado. Você tem uma taxa de juros da economia alta, de 9% hoje, que a tendência é chegar a 10% no final do ano. Tá? Você tem um problema de custo para o Brasil de frete, ou seja, você não consegue escoar a produção tão fácil. Você tem a questão do emaranhado tributário, você paga muito tributo no Brasil. E você tem uma economia que está patinando, crescer 2% é um crescimento muito baixo. O que acontece com a confiança da indústria? Diminui, porque você perde valor de mercado. Então, hoje a indústria, o empresário, ele olha para a economia, ele não vê com bons olhos, ele acredita no Brasil, mas ele não acredita hoje no Brasil, não acredita hoje na situação. Ele fala, é muito arriscado investir, expandir meu negócio, ou outros investidores virem para o Brasil. Então,
tudo isso daqui, ele se reflete exatamente entre aspas, na queda da confiança da indústria. E é lógico que se reflete ao consumidor. O consumidor olha a situação do país, vê baixo crescimento, inflação um pouco maior. Você vê o mercado de ações sempre caindo, porque o mercado de ações reflete a economia. Nada mais é, porque o mercado acionário são as indústrias, são as empresas. Se o país não está crescendo, a tendência das empresas também é estar junto, não crescer, ou crescer da mesma forma que o Brasil, ou seja, baixo crescimento. Então você não acredita no mercado de ações. E aí você tem uma taxa de juros elevada que concorre concorre e prejudica a industrialização no país, porque exige um retorno maior. É lógico, o consumidor ele vai ficar mais temeroso em relação ao próprio consumo. Então hoje você tem uma menor confiança da indústria e do consumidor pela situação econômica que o país está vivendo. Como eu falei lá de começo, a situação econômica é ruim? Não, não é ruim, mas ela poderia estar melhor, e ela pode estar melhor. Só que o Brasil ele precisa fazer ajustes nas suas políticas. Uma crítica que eu faço é exatamente essa. O Brasil ele poderia estar crescendo, poderia ter aproveitado a questão da Copa do Mundo e elevado a questão de investimentos na parte de infraestrutura, na parte de logística principalmente, para poder atender demanda e aproveitar e dar uma outra cara para o Brasil perante o mundo, porque a gente vai ter um evento de nível mundial ano que vem e todo mundo vai observar. Hoje, esse ano, não sei se você acompanhou daí, tivemos algumas manifestações aqui no Brasil. Demonstrações que eles chamam aqui, né? Essas manifestações são frustrações da população em relação à questão política. Então, hoje a nossa classe política, ela não está... A preocupação dela é singular. Ela não está preocupada 100% apenas no crescimento do país, não está focado nisso. Ela está tendo outras preocupações. Ano que vem, apesar de ser Copa do Mundo, além de ser Copa do Mundo, é ano de eleição. Então você vê uma movimentação política nesse sentido. Fala assim, olha, você vê algumas atitudes do governo, mas ela mais no sentido político do que no sentido de fato para o Brasil melhorar. Então hoje eu acho que os investidores internacionais, quando olham para o Brasil, eles estão preocupados, além do cenário que eu acho que não é um cenário tão preocupante, que releva, mas a grande preocupação e a grande confiança dos investidores internacionais é com relação à instituição Brasil. Eles não confiam exatamente que o Brasil, o governo tem que participar do mercado, sim, só que o governo brasileiro ele tem participado não com uma mão no mercado, com as duas, tem colocado os pés, tem participado demais na nossa economia. E isso o investidor ele não gosta. Por quê? Porque ele quer a economia mais a mercado, porque ele tem que deixar o mercado regular. Não adianta o governo querer regular tudo, não funciona. Porque o governo, como eu falei para você, ele nunca vai estar apenas, no nosso caso aqui, nunca vai estar interessado apenas 100% focado no crescimento econômico. Tem outras questões políticas por trás. Então, nesse aspecto que o investidor internacional ele fica preocupado com o Brasil. O Brasil, acho que saiu na semana retrasada, acho que numa revista americana, The Economist. Há 3 anos atrás era o Cristo Redentor, que nem um foguete. Agora é o Cristo Redentor caindo. Isso reflete aí a opinião pública, ou a opinião internacional, de como é que está o Brasil. O Brasil tem fundamentos econômicos bons? Tem. O que está faltando aqui é mostrar para o mundo que a gente agora está tendo algumas reformas estruturais que possam passar o Brasil de fase. Taxa de investimentos maiores, uma política, uma reforma tributária, simplificação dos impostos. Então, hoje o Brasil que eu vejo é uma terra de oportunidades, sim, como há uns anos atrás. O Brasil cresceu muito nos últimos 20 anos, então a gente pode trazer desde a época do Fernando Henrique até passando pelo Lula e chegando a Dilma. O Brasil tem evoluído muito, fez algumas reformas importantíssimas. Só que o Brasil ele precisa continuar nessa toada, numa velocidade muito maior. O Brasil continua fazendo reformas? Continua, só que em velocidades baixas, em pequenas doses homeopáticas. E que para a velocidade da economia globalizada, para a economia mundial, não serve. Quer ver um exemplo? Se a gente pegar lá desde a época vamos trazer na época do Collor, nosso primeiro presidente eleito democraticamente após o período da ditadura, tá?
O Collor, ele fez algumas reformas, ele ficou marcado pelo plano Collor, que foi o sequestro da poupança, tá? Que, lógico, foi do ponto de vista social, foi terrível, tá? Mas do ponto de vista econômico, era uma tentativa de você controlar a inflação. Estou dizendo uma inflação de 80% ao mês, 2 mil por ano, que era uma coisa absurda. Só que o que ele fez? Atrelado a isso, ele trouxe algumas reformas. Por exemplo, a competitividade. Nossa economia era uma economia fechada. Passamos a década de 80 inteiro uma economia fechada. A partir da década de 90, a gente teve uma abertura dos portos, tivemos aí a possibilidade do país poder importar, exportar produtos. É lógico, a nossa indústria era ultrapassada. É óbvio que a importação chegou e tomou lugar na nossa indústria nacional. E aí você quebra, entre aspas, você meio que quebrou a nossa indústria local, as empresas multinacionais vieram para o Brasil, lógico, modernizaram, mas teve um custo. Custo a gente teve muita mão de obra desqualificada, muito desemprego, a inflação voltou. E aí passamos aí 4 anos com reformas interessantes, né? Tentativas de estabilização da economia, que ela só veio com um plano real. O último ano de Itamar Franco no governo, 94. O Fernando Henrique, na época, era o ministro da Fazenda. Com a estabilização da economia, ou seja, que estabilização da economia? É você trazer a inflação para patamares normais, tá? Foi o grande salto brasileiro, que a partir daí o nosso mercado começou a se desenvolver de fato. Então, a partir de 94, dia 1º de julho de 94, com a implantação do Plano Real, a nossa economia mudou. O nosso sistema financeiro também mudou. Os bancos, que eram... você teve uma economia, os bancos na época que trabalhavam muito no overnight, tinham uma categoria de produtos restritos, eles começaram a ampliar muito mais o leque, começou a ampliar os horizontes. Por exemplo, planos de aposentadoria, nenhum que você fizesse vingasse, porque existia uma inflação que comia todo o ganho. Então você começou a trabalhar no mercado diferente, no mercado de seguros, no mercado de plano de previdência. Você vai no banco, você tem 35 mil produtos diferentes. Você tem hoje no mercado de ações, é um mercado em potencial. Então eu só estou falando do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista industrial, você conseguia fazer um planejamento melhor, uma inflação melhor, você conseguiu fazer um orçamento de 2, 3, 4, 5 anos, planejamento de longo prazo. A estabilização da economia trouxe isso. Na época que o Fernando Henrique tomou lá o posto como presidente, ele nomeou lá, acho que o Pedro Malan, ministro da Fazenda na época, eles adotaram um tripé, que é controle de inflação, câmbio e na época obviamente, teve um plano de estruturação do governo que passou para desestatização. Ou seja, a venda de empresas públicas, que também trouxe o quê? Aquilo qual é a crítica que hoje a economia internacional faz para o Brasil com os investidores internacionais, que é a mão do governo. Na época, o governo estava tentando deixar de participar tanto da economia. Então, privatizou, nessa época, isso já começou com o Collor, privatizou Vale, privatizou uma série de empresas. Não sei se você lembra da Telesp, para você instalar um telefone na sua casa demorava no mínimo 3 meses. Hoje, pós-privatização, a questão de um dia, no dia seguinte o cara está lá instalando. Ou seja, a questão, isso é infraestrutura. Então o Brasil ele teve um passo importante. Teve a criação da lei de responsabilidade fiscal, que trouxe diretrizes orçamentárias para municípios, estados e para o governo federal. Houve um ganho grande na época do Fernando Henrique. Na época do Lula, a preocupação inicial dele, maior, assim, na época do Fernando Henrique, foi a questão mais do controle econômico mesmo, a preocupação dele, apesar de ter, da questão ser mais econômica, ele pensou no social também, só que eu acho que ao longo dos anos a gente esqueceu de um item importante, que foi a educação, tá? A gente melhorou a quantidade de pessoas na escola, mas piorou a qualidade. Hoje, se você pega qualquer comparativo de estudante brasileiro com qualquer aluno mundial, a gente sempre está muito aquém da nossa possibilidade. Hoje, uma escola pública brasileira, o nível de educação é terrível, que isso é um custo do Brasil, é gargalo. Hoje, a gente falta mão de obra qualificada. A Petrobras, na hora que ele vai buscar engenheiros
de especificação mais técnica para determinado produto, ele importa. Hoje você não tem uma área de pesquisa e desenvolvimento brasileira. Isso daí, ao longo dos anos, a nossa preocupação foi o lado econômico, esquecemos disso. Assim, hoje, você pega lá, quer ver um comparativo interessante? Como o Brasil está muito aquém dessa área, é só ver o nível de patentes. Hoje, se você pega a tabela de comparativo entre países, o número de patentes que é criado no Brasil é ridículo perto da China, perto dos Estados Unidos. O Brasil precisa melhorar. Patente é investimento em pesquisa. O Brasil não faz grandes investimentos em pesquisa. Como é que você quer ser polo industrial se o seu setor de pesquisa é fraco? Então, eu diria que também isso é um gargalo para o Brasil, a parte de educação e a parte de pesquisa e desenvolvimento. Hoje, nas principais escolas brasileiras, se o cara se destaca, se o pesquisador se destaca, ele recebe proposta para ir para fora. O cara estuda, o cara recebe bolsa. E não é a bolsa questão de valor só, salário que o cara vai ganhar. Não, é condições de trabalho. O cara tem um orçamento interessante para o cara fazer pesquisa lá fora. No Brasil você não tem isso. Se bem que com a Dilma agora, ela começou a conceder mais bolsas internacionais. Mas ainda é pequeno perto da nossa necessidade. Quando o Lula entrou, voltando na época do Fernando Henrique teve uma preocupação econômica, passou por algumas crises. Então você teve crise da Ásia, crise da Rússia, e aí você teve um problema cambial muito grande brasileiro. E no último ano do Fernando Henrique, foi 2002, a gente teve o câmbio quase estourou por conta do medo do Lula entrar, por ser um partido socialista, enfim, teve todo um aspecto político por trás que deteriorou a situação econômica brasileira. Passada essa fase, o Lula, apesar de ser um político considerado à esquerda, ele adotou uma posição mais de centro. Ele falou, olha, eu vou concentrar em políticas sociais, e aí você tem um Bolsa Família, que foi um plano excelente, tá? Ele congregou 2 bolsas que o Fernando Henrique tinha feito, e logicamente, ele melhorou essas bolsas. Mas... Oi? Subiu. Muita gente hoje consome, né? Sim. O que não podia. Ele trouxe muita gente do mercado consumidor. Ele tirou muita gente da miséria com essa bolsa. Só que eu acho que qualquer programa social, assistencialista, tem que ter um passo posterior, que é trazer o cara para o mercado de trabalho. E hoje está faltando isso. Tá? Esse passo adiante. Hoje, o brasileiro lá, os beneficiários da bolsa, eles ficaram acomodados nessa situação e não pode. E aí é o governo que tem que atuar. Só que hoje, por uma questão política, você tem medo de mexer no Bolsa Família. Outro dia falaram que ia atrasar o pagamento do Bolsa, fizeram fila na Caixa Econômica. Essa é a situação brasileira, tá? Então, assim, o Brasil, ele tem um plano bom, ele consegue ir lá e fazer, só que o plano futuro ele não tem um passo posterior. Uma grande diferença do Brasil para os países desenvolvidos é exatamente isso. É o plano futuro. O Brasil, o longo prazo brasileiro é 4 anos. Não é de 30 a 50 anos. Qualquer país que se preze, que quer se desenvolver e quer ficar entre os tops por muitos e muitos anos, ele precisa ter um plano de longo prazo. E plano de longo prazo é um plano de 20, 30, 40, 50 anos de desenvolvimento. Independente do governo que entre, a diretriz é aquela. Hoje, quando entra um governante novo, ele muda a diretriz completamente. E isso tem prejudicado, tem atrapalhado. Então a questão política brasileira também é um gargalo, isso também é um custo do país. E os investidores internacionais sabem disso e cobram o Brasil pela instituição. Por isso que eu falei para você, hoje ele olha a instituição brasileira, ele não acredita que ela vai conseguir, de fato, promover todas as alterações isenta, apenas se preocupando com a questão de mercado. Ele está participando demais do governo, isso não é bom. O Lula entrou, ele logicamente, um partido mais pelo social, foi lá e se concentrou nesse setor. Para a questão econômica, financeira, ele nomeou um cara que, inclusive, era o Meirelles, tá? Ele era um cara, inclusive, de banco, era presidente do Boston. Ou seja, ele pegou um cara de mercado. Porque ele sabe assim, na questão econômica, eu não tenho que mexer. As diretrizes são essas, tá? E o mundo observa isso, avalia o Brasil pela questão, além de, lógico, social, também pela questão econômica, estabilidade. Então ele nomeou uma equipe econômica pensando mais na questão de estabilidade. E no plano social, ele veio desenvolvendo. O Lula ele teve uma sorte. Ele pegou uma época do mundo em expansão. Por quê? Porque se você pegar lá
e isso é o que gerou, inclusive, a bolsa lá hipotecária americana, e você teve a pujança da China também nessa pós-2000, 2001, 2002, até 2006, 2007, o mundo inteiro crescendo a taxas absurdas. Eu acho que taxas absurdas não, mas taxas grandes, tipo 6, 7% ao ano. A China teve um ano que cresceu 14%, o Brasil 7,5%. Então você vinha há alguns anos maravilhosos na questão mundial, consumo, globalização, e o Lula pegou. Só que é lógico, o Brasil, ele veio na questão política e econômica, ele veio se alicerçando em alguns fatos. Por exemplo, na questão de dívida. A dívida líquida brasileira, ele tem diminuído em percentual do PIB. Não porque o Brasil tem pago, mas porque o Brasil tem crescido em relação ao PIB. Então é lógico que a dívida cresce menos do que o PIB, ele vai ficar em percentual, vai ficar menor. Então o Brasil tem se beneficiado estruturalmente com isso. Fez um colchão de liquidez cambial muito grande. Hoje, se você pega as reservas cambiais brasileiras, no patamar de 370 bilhões de dólares. É uma das maiores do mundo. Perde, lógico, países como a China, que tem 3,4 trilhões. Mas é porque também a China, a balança comercial chinesa, é brincadeira também, né? Mas assim, hoje o Brasil ele tem... Tudo bem que o custo de manutenção dessas reservas é de 9% ao ano. Não é barato, é caro. Mas dá um colchão de liquidez. O investidor que olha para o Brasil, ele fala assim, bom, problema cambial de curto prazo o Brasil não vai ter, como a gente está vendo na Argentina. Então, na questão econômica, o Lula ele fez, digamos assim, a lição de casa. Faltou o quê? Faltou concentrar nos gargalos brasileiros, aquilo aquelas reformas estruturais. Faltou o quê? Concentrar, melhorar a taxa de investimento brasileira. A questão, lógico, dentro de infraestrutura, na questão de investimento, você tem questão de portos. Faltou dar uma caprichada na questão de educação. Eu não estou falando de verba, eu estou falando assim de qualificação mesmo, de mão de obra, de professores e estudantes. Então, hoje o Brasil, na questão dos últimos anos, a questão econômica, ela foi sempre resguardada, mas nos outros aspectos, não diria que foi abandonado, mas assim, foi deixado de lado. Porque a questão econômica que sempre foi espelho para o mundo. Falou assim, o Brasil, quais indicadores que o mundo observa no Brasil? É sempre os financeiros. Quando sai algum dado social, saiu do quê? Que o Brasil tirou tanta gente da miséria, graças ao Bolsa Família e também pelo crescimento econômico. Foi um bom resultado, mas parece que deu uma parada aí. A gente não teve um próximo passo. Quando a Dilma entrou, ela já entrou, aí teve a crise de 2000 e 2009, afetou o mundo inteiro, o PIB brasileiro diminuiu também, acho que diminuiu 0,9%. Foi baixo em relação ao mundo. O mundo, lógico, foi um período de recessão. Mas a partir de 2010 o Brasil se recuperou um pouco, só que o mundo hoje olha para o Brasil e está cobrando uma posição brasileira nessa parte de gargalo, de infraestrutura. E o Brasil não se preparou. Hoje a Dilma, quais os desafios que a Dilma tem e do próximo presidente, se for ela, se for reeleito, se for outro, vai ser exatamente combater o gargalo, taxa de investimento, controlar, dar um controle da inflação, melhorar, diminuir essa taxa de juros, melhorar a educação, é fundamental a área de pesquisa e desenvolvimento. A área social, hoje, eu posso dizer para você que assim, ela está sendo bem cuidada, mas precisamos de um próximo passo, porque aquilo se torna no longo prazo custo. Assistencialismo. Eu acho que esse não é o objetivo do programa. O objetivo do programa dele que era trazer a escola, a criançada para a escola, era trazer as pessoas para o mercado consumidor. E se a gente falar um pouco do Brasil, do brasileiro em si, hoje o Brasil está vivendo um momento especial. Você sabe que 68% da população tem entre 15 a 64 anos. Eu diria para você uma população economicamente ativa. Em que país desenvolvido do mundo hoje tem essa quantidade de pessoas nesse patamar de idade? A gente está tendo hoje a gente tem esse bônus demográfico, ou seja, a gente tem uma população economicamente ativa, que pode estudar, que pode produzir, que está numa fase de produção, só que a gente não tem aproveitado isso. Por exemplo, se eu transportar esse dado, falar assim, então são mais gente contribuindo para a Previdência Social. Se eu falar para você que a Previdência Social dá 40 bi de prejuízo por ano, você acredita? Não dá para acreditar. Se eu estou falando que hoje o número de aposentados hoje vai ser menos da metade do que daqui 20 anos, como é que vai estar a nossa situação?
quem que banca esse prejuízo? É a União. Ou é dívida ou é mais impostos. Então o Brasil precisa fazer uma reforma o quê? Previdenciária. São reformas impopulares que o Brasil precisa fazer, mas ninguém quer mexer. Então, a gente tem reforma política, reforma previdenciária, reforma fiscal. O que eu venho falando é o seguinte, o Brasil hoje precisa fazer... Ele lá, desde a época do Collor, do Fernando Henrique, ele trouxe um período de reestruturação, período de reforma. A gente precisa entrar num outro período de reforma urgente. Uma preocupação maior de controle de gastos, uma reforma de conduzir a uma taxa de investimento maior, o controle mais forte da inflação, tá? E se utilizar um pouco menos da questão de taxa de juros, porque a taxa de juros, como a gente vem conversando, ele assusta investidores, ele traz um dinheiro financeiro, um dinheiro, digamos assim, para especulação, não um dinheiro que vai fixar no país. E isso daí é prejudicial no médio e longo prazo. O Brasil ele é uma terra de oportunidade, só que uma terra de oportunidade que assim, gera oportunidade, mas cadê os ganhos efetivos no longo prazo? É um país do futuro, mas é um futuro que nunca chega, e a gente precisa visualizar o futuro. Eu vejo as próximas gerações, elas estão mais complicadas do que a nossa. A gente está vendo uma situação hoje, o brasileiro, ele melhorou muito a situação econômica de 20 anos atrás para agora, maravilhosamente bem. Só que isso já não é suficiente. O que a gente viu esse ano, que foi a questão das pessoas indo para a rua, é insatisfação. É insatisfação com os nossos governantes atuais. Tem no resto do mundo? Tem país envolvido? Tem. Mas hoje o Brasil não tinha passado uma situação dessa, além de assuntos específicos. A última vez que eu vi algo tão popular assim foi no impeachment do Collor. Foi em 92. Sim. Agora, hoje, trazendo 20 anos depois, hoje você tem o quê? As pessoas indo para a rua reclamar do quê? De tudo. Não um assunto específico, não é uma pauta específica. E fica um recado. Ano que vem, a gente tem um evento acompanhado pelo mundo inteiro. Se os governantes não abrirem o olho e apresentarem para a população, de fato, iniciativa para reformas, a população vai para a rua ano que vem de novo e reclamar das mesmas coisas. Então, hoje, o recado está dado. Hoje, o mundo, os investidores olham para o Brasil e falam o seguinte, temos medo de tanta inserção do governo na economia. E hoje a população olha para o governo e fala o seguinte, olha, estamos insatisfeitos. Então, eu acho que, a princípio, o que a classe internacional pede e o que o brasileiro hoje pede é que a primeira reforma seja política. Hoje você tem um plano de longo prazo. Hoje, aquele tripé, hoje você tem o quê? Um plano para o seu país, para depois para o partido, depois um plano individual. Não ao contrário do que acontece aqui. Se você pega o número de partidos hoje do Brasil é mais do que 30 partidos políticos. Então hoje você fraciona muito, cada um tem um viés de pensamento. Se você pega o americano, talvez não seja como referência, são 2 partidos. Sim. Então é assim, se você pega países envolvidos, você tem meia dúzia de partidos que são claros na sua orientação. No Brasil não, você tem partidos de centro, de esquerda, de direita, que são concorrentes, que eles têm quase o mesmo pensamento ideológico. Só que na verdade o que você percebe é que o plano pessoal ele prevalece do plano de partido, que prevalece do plano nacional, um plano de governo. E hoje a gente precisa inverter isso urgentemente. Então, eu meio que contemplei o cenário atual e as expectativas. As expectativas brasileiras hoje, no campo econômico, uma manutenção, pelo menos para o ano que vem, uma manutenção de inflação de 5,5% a 6%, hoje está 6,2%, você vai continuar com uma taxa de juros próxima a 10%. Eu acho que o Brasil esse ano deve crescer não mais do que 2,5% e ano que vem não mais do que 3%, apesar de ser ano de Copa do Mundo, tá? Mas também é ano de eleição. Eu acho que vai haver ainda a desconfiança, tanto dos investidores internacionais, a confiança do consumidor tende a se estabilizar. Hoje ele é bem desconfiado, tanto do industrial e do consumidor. O industrial, é claro,
uma taxa de juros elevada, com uma inflação de elevação de custo, ele não vai afugenta os investimentos que ele vai fazer no ativo fixo dele, ativo de capital. Então, nesse sentido, você ainda vai ter um problema de confiança da indústria, de geração. O desemprego está controlado, uma taxa de 5,6%, vai variar para 6%, acho que também não vai ter nada. Hoje o brasileiro em si, no campo econômico, ele vai ter mais oportunidades, no sentido de diversas áreas, mas também não é também a questão de conforto, tá? O cara precisa fazer um investimento pesado em educação, sabe? Uma educação continuada, precisa se especializar mais, porque a mão de obra cada vez mais vai ficando qualificada. Hoje o Brasil precisa melhorar a sua taxa de investimento. Hoje o pipeline de negócios para a área de logística está aqui. Hoje o Brasil tem um plano de gasta 800 bilhões de reais, acho que com infraestrutura, transporte, questão de logística, e o que nós precisaríamos, na verdade, era o dobro disso, tá? Que hoje é muito baixo. Então, eu acredito que assim, o Brasil tem muitos desafios. Hoje o mercado internacional cobra a situação brasileira, principalmente a situação política, a instituição Brasil. Tá? Hoje você tem a população que cobra também está cobrando a classe política, então tudo tem, digamos assim, convergido para uma necessidade urgente do Brasil de preparar novas reformas, tanto na reforma política como previdenciária, questão de impostos. Hoje eu acho que o Brasil ele não está preparado, não está se preparando adequadamente para dar o próximo passo, que o próximo passo é ser considerado um país desenvolvido, não em desenvolvimento. Eu já escuto que o país está em desenvolvimento faz há 15 anos, 20 anos. A gente precisa dar o próximo passo. E para esse próximo passo, a gente precisa fazer as reformas mais profundas. Precisamos colocar a mão no vespeiro. Talvez eu acho que essa é a questão. Essa é a grande questão. Bacana. Pô, muito bom. E, cara, acho que você deu um panorama geral. Acho que só mais duas perguntas. Você falou um pouco das oportunidades que você vê que é energia, Isso. Né? Eu trago para o macro. No mundo, acho que você vai ter oportunidades de energia como de energia de alimentos, né? Uhum. Isso é o que você vê de oportunidade para o Brasil hoje, né? Eu acho que assim, para o Brasil em específico, eu acho que de alimentos, o Brasil é grande produtor mundial de commodity, tá? Então assim, o que eu acho que assim, o Brasil hoje tem... Se eu pensar no curto prazo, acho que a questão terciária de serviço é uma boa, porque ano que vem é um de Copa, em 2016 tem Olimpíadas, então, e assim, à medida que o país vai se desenvolvendo, vai crescendo, a área de serviços vem subindo, ele tende a subir. Em país desenvolvido, é uma área, em relação ao PIB, ele ocupa um maior lugar, porque as pessoas ganham mais e vão utilizar serviço, tá? Então, se o Brasil... Se acelerar o seu crescimento, eu acho que a questão de serviço também tende a melhorar. Como é que está no Brasil essa balança aí, primário, secundário e terciário? Você sabe qual que... Bom, o Brasil é um país, ele tem uma vocação agrícola muito grande, primário, tá? Então, em relação ao PIB, eu não me recordo de fato qual é a proporção, mas ele tem um peso bem significativo, tá? Na balança comercial nem se fala, tá? Praticamente os nossos produtos aqui, se você pegar a balança hoje, você vai ver que tem commodity, depois alguma indústria, tudo mais, tá? Mas assim, necessariamente o Brasil, no PIB, ele tem o setor primário muito forte, ele sempre tem uma vocação agrícola. Eu acho que a de serviço vem crescendo, vem ganhando corpo, e quem está diminuindo é um setor preocupante, é o secundário, que é a indústria de transformação. Eu acho que assim, se você me perguntar, então pode ser uma oportunidade no Brasil? Eu falei, eu não sei se é uma oportunidade, porque hoje, dado o cenário de baixo crescimento, dado o cenário de aumento de custo de produção, não sei se é uma grande oportunidade para o Brasil. Até porque como a gente tem importado muito produto acabado, produto industrializado, e é um preço que hoje, mesmo pagando os impostos, vale a pena do que você produzir aqui, não sei se é um mercado de expansão. Então ele tem diminuído. E a grande preocupação do governo é exatamente isso, porque
o setor industrial emprega muita gente. Então, nesse sentido, ele precisa fazer reformas. Não adianta ele fazer uma reforma pontual. O que é reforma pontual? Ele vai lá e faz uma desoneração fiscal. Fala, vamos cobrar menos PIS/COFINS. Isso é pontual, dura 6 meses, depois ele volta. Se mudar o governo, tudo que foi pontual, tudo que foi construído é de curtíssimo prazo. Muda o governo, muda-se a percepção. Então, esse é o ponto. Esse eu acho que a questão do secundário no Brasil tem diminuído. É uma indústria importante, pô. Polo tecnológico isso. Um país que domina a parte de transformação, pô, é necessário. Você tem os países já que têm vocação agrícola. O Brasil ele tem que sair da vocação agrícola e investir na parte industrial também, porque ele é capaz, ele consegue desenvolver mão de obra. E o país o Brasil é um país muito grande, muito rico. Se aproveita dos recursos naturais? Sim. Pode aproveitar mais? Pode, mas ele tem que dar esse próximo passo também para a questão secundária. E a parte de serviço, a área de serviço tem tomado forma, lógico, no país tem tomado força, porque o Brasil tem melhorado significativamente a sua situação econômica, e é lógico que a parte de serviço ele acaba ganhando maior peso no nosso PIB, tá? Então eu diria para você que hoje o agrícola tem ganhado grande PIB, percentual do PIB, e o terciário, o secundário, ele tem diminuído em proporção, porque o país ele tem patinado em algumas questões que são fundamentais na parte de indústria, tá? Então, eu acho que a gente pode ir por esse caminho. Legal. Bom, e acho que só para finalizar, você falou aí que a gente tem muitos. Eu acho que assim, agora minha opinião, para qualquer desafio você tem oportunidades, né? Pera aí, só um minutinho, pera aí. Tranquilo. Não, pode. Oi, pode continuar. Alô? Tá, aqui, ficou mudo agora. Agora voltou. Beleza. Eu acho que quando a gente tem um montão de desafios, existem boas oportunidades também, né? Quando a gente olha os desafios, são enormes. Mas dos desafios, eu acho que existem oportunidades para pensar assim, a questão do custo Brasil, eu acho que é assim, só o governo mesmo que pode mexer, né? Mas existem questões que não dependem do governo que podem ser oportunidades para empresas daqui irem para aí e resolverem algumas questões pontuais, talvez, e ambos terem um ganho, as empresas aqui e o Brasil que não tem alguma coisa aí, né? Eu te falo assim, né? Como eu falei para você, é uma área uma área em potencial no Brasil é de infraestrutura, é claro, tá? E a gente tem lá a parceria público-privada. Então, hoje o Brasil fazem concessões de rodovias, concessões de aeroportos. Se você for construir algum porto, você pode fazer como iniciativa privada, mas você pode fazer através em parceria com a pública. O problema não é as oportunidades que são muito boas. O problema é a regulação disso, porque hoje você firma um contrato, você cria lá essa parceria, você cria o projeto, o governo no meio do caminho ele muda a questão, por exemplo, de remuneração, que é fundamental para a privada. Porque o governo falou assim, não, a remuneração está muito alta, vamos diminuir, porque diminuir a taxa de juros. Então, vamos lá, vamos para um caso prático. Quando você teve lá as concessões de rodovias, e eu estou falando desde a época do Fernando Henrique até aqui, você tinha uma taxa de juros média ao ano de 13%, 14%, 12%. Na hora que a concessionária faz o cálculo da taxa de retorno, ele vai calcular uma taxa de retorno de beirando os 20%. Quando a taxa de juros do governo, quando a taxa de juros da economia chegou a 7,5%, 8%, uma taxa de juros bem mais baixa, o que o governo tentou fazer? Vamos renegociar o contrato, porque a margem de ganho dessas empresas está mais elevada. Tá certo, do ponto de vista da população, ok, diminui custo, porque vai ter menos pedágio. Só que do ponto de vista contratual, não é. Por que não é? Porque se fosse
do outro lado, se o governo tivesse feito uma taxa de juros a 7, depois subisse a 15, e o cara estivesse tomando tinta, né, nessa taxa de retorno, o governo não iria lá para renegociar o contrato. Então, a grande questão é essa. Então, assim, o Brasil dá para crescer muito. Lógico, tem área para todo mundo. Eu estou dizendo da área de energia, mas a área também de infraestrutura e de logística é fundamental. Só que o grande medo do pessoal é de você exatamente, em parceria com o público, é de você ter uma remodelagem, digamos assim, das condições já negociadas. E isso o governo ele não dá essa segurança para os investidores. Essa é a crítica dos investidores. Fala assim, olha, o Brasil quer chamar investidor, quer chamar gente para investir no país, ok, mas você vai dar total segurança, 100% de segurança de que vamos cumprir religiosamente o contrato? Já não temos essa certeza. Se você pega lá a América Latina, os outros países da América Latina, você tem lá Paraguai, que, Itaipu quebrou contrato com o Brasil, você tem Venezuela, você tem Paraguai. Então você tem outros países que aqui na América Latina que não dá essa sustentação, não dá essa segurança. E o Brasil não tem essa mesma, digamos assim, mesma vertente de esquerda como esses países, mas também não transfere uma segurança plena para os investidores chegarem aqui e falarem assim, olha, se investir para o Brasil, faça chuva ou faça sol, a gente vai estar garantido que o contrato será obedecido. Eu acho que essa é a grande questão. Oportunidade tem. Eu acho que assim, quem tiver a fim de fato de investir no país, eu acredito que o país é uma terra de oportunidade, sim. Sabendo trabalhar, sabendo utilizar os recursos e sabendo principalmente da questão de estrutura. Sabendo taxa de juros, de inflação, das dificuldades, escolher bem o local, saber o tipo de produto. Eu acho que sim, é um país viável, oferece oportunidade. Eu acho que, tenho certeza, o país em desenvolvimento, ele é questão de oportunidade, e te dá muito mais oportunidade do que um país desenvolvido, que já é mais saturado o mercado. Tá? Então, por exemplo, se você for investir numa China, Rússia, Índia, Brasil, para uma empresa que está a fim de explorar mercado, com certeza, nesses países você vai ter uma possibilidade de uma taxa de retorno maior e uma expansão maior da sua empresa do que num país já desenvolvido, já saturado, onde você tem um ganho per capita já praticamente no seu, não patamar máximo, mas você não tem muito mais oscilação. No Brasil não, no Brasil você consegue ainda ter saltos de qualidade, assim como na China, principalmente na China e na Índia, você tem uma população enorme. Na China é 1,2 bilhões, na Índia 900 milhões de pessoas. É muita gente que ainda tem que entrar no mercado consumidor. Então você tem uma oportunidade gigantesca. E o Brasil tem que se preparar para essas oportunidades. Por exemplo, na China, mais da metade da população ainda vive em área rural. Estou falando de mais de 600 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da miséria ou na miséria. Eu estou falando que essa turma entrar no mercado consumidor, você não vai conseguir atender essa turma. Você não vai ter produto suficiente para atender tanto o produto acabado como commodity é alimento. E o preço tende a subir. Países grandes produtores vão se dar bem, é claro. E o Brasil precisa se preparar para isso. O mercado brasileiro é um mercado que ainda dá para crescer? Dá. Mas daqui a pouco ele vai saturar. À medida que o Brasil vai crescendo, vai se desenvolvendo, daqui a alguns anos o mercado vai estar mais saturado. Esses outros países não. Esse eu vislumbro oportunidades por muitos e muitos e muitos anos. E o Brasil tem que sim aproveitar essa oportunidade, essa brecha. Se prepara adequadamente, faz as reformas que tem que fazer, baixa seu custo, abaixa frete, que com certeza esse custo do país impacta a questão da inflação, não depende só de precificação internacional de commodities, tá? E fica, digamos assim, atento para essas oportunidades. E o cara que está instalado no Brasil, ele vai ganhar muito dinheiro. Mas o Brasil precisa apresentar para o cara e o cara precisa acreditar no país. E o país, apesar das últimas notícias, é um país ainda que gera muita oportunidade, gera muito negócio, é um país está em desenvolvimento, eu acho que vai crescendo, vai ter saltos de qualidade, mas precisa fazer aquelas reformas estruturantes que a gente veio conversando aqui. Eu acredito muito no país, eu acredito que o Brasil, sim, ele tem ainda muito gás para queimar,
é uma terra ainda que vai apresentar ainda para o mundo muita oportunidade. A gente precisa fazer alguns ajustes, não diria nem pontuais, mas estruturais, para a gente se preparar adequadamente para isso, para o mundo poder enxergar o Brasil novamente como uma terra de oportunidade. Legal. Muito obrigado. Obrigado eu pela oportunidade e fica aí depois, você me fala o site e tal, eu vou espalhar para todo mundo que eu conheço, tá? E assim, obrigado pela oportunidade mesmo. E a gente vai conversando e à medida que vai surgindo necessidade de atualização, a gente vai conversando esporadicamente aí pra gente, de repente, algum fato importante que aconteceu nos últimos tempos. Se quiser falar, Renato, podemos falar sobre isso? Fica à vontade, você me procura, tem meus dados, tem meu e-mail. Assim como foi esse bate-papo, foi muito bom. A gente programa outros aí para uma questão de atualização e também para, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, só me falar. Maravilha. Eu vou editar o vídeo. É muito trampo agora, porque tem que ver o que... Às vezes tem que dar uma mexida, né? Brincar, trocar umas partes e tal. E leva um... Mas, cara, obrigado. Eu vou... Se der pra gente ter uma conversa trimestral, eu vou acompanhando as notícias, vou marcando se eu tenho uma dúvida ou não. Beleza. E aí a gente marca, tá? Eu te mandei o endereço do site aqui, você viu? Não sei se você chegou a ver. Não. Aqui na parte que escreve, é que você deve estar com a tela inteira. Se você colocar Pera aí. no... Vamos ver aqui, ó. Eu te mando... Tá, agora diminuir. Sabe o chat do Skype? Eu te mandei via chat do Skype. Não chegou ainda. Eu tô vendo aqui no... Peraí. Acho que agora foi. Deixa eu só entrar aqui no chat do Skype aí. Te mandei por e-mail também. Tá, não, beleza. Eu vou, depois, assim que você editar, eu entro no site, vejo. Beleza. E depois aí você me... É esse mesmo, que é o DEM Brasil. Mas legal, muito bom, viu, participar. É bom que eu me atualizo também, viu? Legal, cara, legal. Pô, obrigado, Renato. Acho que vai ser muito bacana isso aqui. Cara, agradeço a oportunidade. Precisando de alguma coisa, dá um toque aí, tá bom? Cara, Obrigado. Bom resto do domingo pra você. Um beijo na sua família, na tua filha. E vamos que vamos. Todo mundo aí. Valeu, cara. Bom domingo pra você. Um abraço. Quando ficar pronto, você me avisa, hein? Pode deixar. Valeu, um abraço. Falou. Abração. Tchau, tchau.